Oi, bom dia. Vamos fazer o evangelho. Eu já tinha tentado fazer uma vez aqui, aí os cachorros começaram a latir, foi uma confusão danada. Por isso eu já tinha aberto o evangelho ao acaso e nós tínhamos caído aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução é bem grande, né? O Kardec faz uma introdução bem grande. Então, no caso, seria os três últimos, não, três últimos, 19, 20 e 21 parágrafos da introdução. Quer dizer, na verdade, não é da introdução, é do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Ok? Para quem não sabe, Sócrates foi um filósofo, Platão foi seu discípulo. Sócrates nunca escreveu nada, como Jesus também nunca escreveu nada. O que se sabe de Sócrates é o que vem escrito pelos seus discípulos, assim como foi com Jesus. E é considerado Sócrates um dos maiores filósofos de toda a humanidade, ok? Ele tinha como técnica de ensinar as pessoas a pensarem pela desconstrução de ideias preconcebidas. Então, ele ia só fazendo perguntas para a pessoa. Perguntava e a pessoa ia respondendo, e através dessas perguntas ele induzia a pessoa a ir desconstruindo tudo aquilo que ela achava que sabia e reconstruindo o que ela realmente poderia conhecer e saber, ok? Reconstruindo seu conhecimento. E assim, esse método ficou conhecido como maiêutica, certo? Platão, seu discípulo, vem e traz a notícia. Não só Platão, como Xenofonte, trazem notícias da existência de Sócrates. E as suas ideias, né, justamente por desconstruir um conhecimento, né, que todo mundo acreditava como sendo o conhecimento, né, as ideias fixas das pessoas, as crenças arraigadas, Sócrates, foi condenado a beber cicuta. Porque me parece, aí meu irmão que entende da história grega, né? Mas me parece que eles não poderiam matar seus irmãos. Então, eles não poderiam matar Sócrates, eles que eu digo os gregos que o julgaram. Então, a pena era fazer com que a própria pessoa tomasse o veneno, entendeu? E existem diálogos de Platão e da sua família tentando dissuadir Sócrates a não beber a cicuta e a renunciar a tudo que ele pregava. E o Sócrates diz, não, o filósofo que gosta de pensar, é muito interessante você ler sobre Sócrates, tá? Ele diz o seguinte, o filósofo gosta de pensar, então a maior paixão que pode haver é a libertação da matéria, porque você fica só o pensamento. Se não houver nada depois da morte, não houve nada depois da morte. Mas se houver alguma coisa, essa coisa será o pensamento. E eu serei 100% pensamento, que é o que eu amo fazer. Então ele encarou a morte dele com muita naturalidade, deu muitas lições que vieram até os dias de hoje. Se estuda, né, a filosofia socrática, platônica, e depois vem o Aristóteles também, então também a filosofia aristotélica, uns discípulos dos outros, né? Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. Então vamos lá, né? Dado esse contexto, entre aspas, histórico, porque eu não sou historiadora, vamos começar. Se os médicos não obtêm melhores resultados na maior parte das doenças, é porque eles tratam do corpo, sem a alma, e o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se apresente bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças,
dando-lhe meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. Esse parágrafo, ele é muito assim, condizente com diversos vídeos que a gente já fez aí no canal, na série André Luiz. Inclusive um que eu coloquei ontem, que se chama Larvas Mentais. Né? Nesse vídeo, a gente explica que nós, através das nossas viciações, geramos micróbios, tá? Astrais, não vistos ainda na medicina terrestre. Esses micróbios astrais, que são as larvas, eles atuam no nosso perispírito e no nosso organismo físico, tá? Se imantam e sugam nossa energia vital, causando-nos doenças, dependendo da região onde a gente tem a nossa viciação. Então, é muito interessante assistir esses vídeos, esse vídeo das larvas mentais, porque ele vai mostrar, né, quando você tem uma disfunção sexual, quando você tem uma disfunção gástrica, né, por excesso de gordura, de comida, de má alimentação, quando você tem excesso no álcool, quais são as áreas de atuação dessas larvas mentais. E aqui, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já vem predispondo que a ciência vai avançar e vai chegar no elemento espiritual para poder curar as doenças. Hoje, nós já temos algumas técnicas de fazer isso. Uma delas é a apometria, certo? Que foi desenvolvida por um médico. E a técnica, justamente, ela faz todo o tratamento no perispírito do ser que está se submetendo ao tratamento. Ok? Número 20. Essas frases que são lidas, elas são, digamos assim, frases ditas por Sócrates e Platão, tá? Seriam a doutrina deles. Então, se os médicos não obtêm resultado na maior parte das doenças, é porque eles tratam do corpo sem a alma. Então, já naquela época, Sócrates e Platão previam que existiria algo além do corpo e que este algo além do corpo é que seria o responsável pelas doenças físicas. E que os médicos não teriam sucesso na cura das doenças físicas porque não levavam em consideração a alma e as doenças da alma. Certo? 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais o mal do que o bem. Há controvérsias? Não, crianças são cruéis. Nós trazemos isso muito arraigado ainda, somos na terceira dimensão aqui, né? Um planeta de provas e expiações. Não há nenhum santinho encarnado na face da Terra. Estamos todos lutando contra as nossas sombras. E quando a gente é criança que não tem ainda os freios da educação, do polimento da civilização, a gente fala mesmo o que tem que falar, não tem aquela coisa, a criança é muito autêntica. E nessa autenticidade, muitas vezes a criança é cruel, tá? Você vai ver crianças que não podem ver um bicho que aperta e matam, né? Você vai ver crianças fazendo experiências com o bicho, agarrando os pelos, né? E eu concordo em parte com isso aqui, eu não sei se todos os homens são assim, mas uma grande parte do ser humano na infância faz mais mal do que o bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal na Terra. Questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde apenas habita uma pequena fração da humanidade. Isso é corroborado depois em André Luiz, em 1961, 62, quando ele fala num dos seus livros que só estão na Terra 1/3 da humanidade, os outros 2/3 estão lá. E também em algumas palestras, Raul Teixeira, eu me lembro que fala sobre isso, se eu não me engano, Divaldo fala e Haroldo Dutra também. Que aqui só tem uma parcela encarnada, que a grande maioria está do outro lado, e que vão se alternando nas encarnações, inclusive alternando as posições, né? Por exemplo, portugueses e escravos, né? Portugueses, africanos, brasileiros, né? Esse triângulo.
Então, os portugueses que pegavam os escravos e traziam como... pegavam os negros, traziam como escravos para o Brasil, depois eles nascem escravos no Brasil, ou eles nascem escravos, negros na África, para sofrerem de outros portugueses esse transporte e a mesma coisa que eles infligiram aos outros. Por quê? Para poder amansar. Você começa a ver que, pô, peraí, quando eu era assim, era uma coisa, agora que eu tô aqui é outra. Aí na próxima, isso é Raul Teixeira, eu tenho certeza que é uma palestra do Raul Teixeira, que eu ainda vou achar aí, que eu sempre cito essa palestra, mas eu não lembro o nome. Então ele diz dessa alternância. Aí numa outra encarnação, esse espírito que já veio português e já veio negro, ele volta português, na mesma época de escravidão. E aí, como ele já viveu na pele o que é ser escravo, ele volta um português mais ameno com o negro. Então ele já pode ser um abolicionista, entenderam? E assim vai se dando a série de encarnações e karmas que a gente vai dando no aprendizado, no trato um com o outro, em todas as esferas de nossa vida e do nosso conhecimento humano. Então, nós aqui na Terra estamos ainda expiando nossas faltas e aprendendo. E para isso a gente passa por provações, ok? Somente o Espiritismo dá solução a essa teoria de que todos fazem mais mal do que bem, tá? E aqui será desenvolvida nos capítulos 2, 3 e 5. Então, ele já vai introduzindo. No capítulo 2, 3 e 5, vamos falar sobre a predominância do mal na Terra. 21. A sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes. Então, olhem, sei que nada sei, né? A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Por isso, a maêutica, você pensa que sabe uma coisa. Aí ele vai usando perguntas. Ele não te diz assim, você está errado, né? Eu me lembro de um dos diálogos dele, um dos mais bonitos que eu vi, foi sobre o amor, né? Então ele vai falando, o que é o amor para você? Quando que você ama? Você está pleno quando você está com amor? O que você busca quando você está amando? E a pessoa vai respondendo, e nisso ele vai mostrando àquela pessoa que o amor é uma falta. É uma falta que existe dentro da gente. E justamente é dentro da gente que a gente tem que buscar o amor e não fora da gente. E ele desconstrói toda uma concepção de amor que até hoje ainda existe nas nossas cabeças. É muito interessante porque você aprende a pensar, você aprende a questionar seus velhos conceitos, renovar suas ideias, colocar à prova se aquilo que você está pensando não é uma ideia rasa, preconcebida, se tem fundamento na razão, se tem fundamento na realidade, né? Então é muito bom, eu aconselho todo mundo, leia Platão para saber de Sócrates, né? Então vamos lá. Isso se dirige aos que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo, então essa frase, a sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes, tá? Que é o sei que nada sei. E Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo, tentemos torná-los inicialmente, se for possível, mais honestos nas palavras. Caso contrário, não nos preocupemos com eles e procuremos apenas a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos aborreçamos. Então, quando vier uma pessoa que acha que sabe alguma coisa, questionar a sua sabedoria, primeira coisa, verifique a honestidade de propósitos dela. Se ela estiver honestamente preocupada em aprender, vamos trabalhar com ela, vamos dialogar com ela, vamos pensar juntos, chegar a alguma conclusão juntos ou não. Mas se a pessoa não estiver disposta a fazer esse exercício de pensamento, não se aborreça, deixa ela para lá e persegue a verdade e persegue o conhecimento. É desse modo que devem agir os espíritas em relação aos seus críticos de boa e de má fé. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as de seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. E Sócrates encontraria pessoas que ririam de sua crença nos espíritos
e que o chamariam de louco, bem como ao seu discípulo Platão. Foi por adotar e defender esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber um veneno chamado cicuta. Ocorre assim com as grandes verdades que, quando novas, contrariam, além dos homens que elas atingem, os sistemas e os preconceitos, e só se firmam com lutas e mártires. E agora nós vamos entrar no dia de hoje, né, gente? Aqui termina esses 3 parágrafos, mas eu quero trazer para a nossa luta de hoje, em que diversos sistemas religiosos estão trazendo mensagem para seus filhos de fé sobre a transição planetária que nós atravessamos. Uns chamam de juízo final, uns chamam de fim do mundo, né? No Espiritismo se chama transição planetária. E tem sido praticamente, eu tenho visto em diversas, eu costumo ver muito o que se passa em todas as religiões para ver o que elas têm de comum e em que ponto que elas estão divergindo, né? Se são questões de dogma, se são questões de visão de realidade. E todas praticamente estão vendo este momento como um momento de grande instabilidade na humanidade, né? Prenunciando grandes transformações. E como se darão essas transformações? Através de choques da humanidade. Choques em que nós seremos testados na nossa fé, seremos testados na nossa persistência no bem, sobre a nossa perseverança na luz, certo? E dentro de todos os sistemas religiosos, principalmente no amor ao próximo, certo? Está tendo hoje uma espécie de guerra no astral. Não é uma guerra, mas é uma espécie de guerra. É um confronto de forças em que até 2019, segundo, né, diz uma entrevista do Chico Xavier, nós estamos sendo chamados a decidir para que lado nós vamos. Nós vamos optar por permanecer num planeta de provas, expiações, mais 900 anos aí sofrendo. Nós, que eu digo, humanidade terrestre, não é eu, Eleonora, nem você só. É nós todos, é uma coletividade, é uma humanidade. Ou nós vamos transcender esse momento e nos tornarmos um planeta de regeneração. O que seria um planeta de regeneração? Kardec explica, né, que nós somos um planeta de provas e expiações. Na teosofia, um planeta de terceira dimensão, onde espíritos de quarta dimensão encarnam para aprendizado. Então, o planeta de regeneração ele é uma quinta dimensão, seria um passo acima na evolução. Nós estaríamos, humanidade espiritual, numa quinta dimensão, e a Terra iria para a quarta dimensão, que é a regeneração. Os espíritos de um planeta de regeneração continuam sendo atrasados como nós somos, falíveis como nós somos, só que tem algumas diferenças. A primeira diferença é que nós já optamos por um caminho e nada vai nos tirar desse caminho, nada nos levará a fazer o mal conscientemente, intencionalmente. Você vai errar, porque você é imperfeito, e esses erros vão te levar a aprendizados, certo? Por isso, a regeneração não será mais uma expiação. A expiação, ela exige quando você viola conscientemente a lei. A prova, ela exige quando você está em fase de aprendizado. Então, nós ainda teremos provas, mas nós já saberemos como fazer. Nós não vamos ter que ficar aprendendo aqui o que fazer, como vai fazer, como vai fazer. Então, por exemplo, eu quis ajudar uma pessoa e acabei atrapalhando ela, digamos assim, um efeito, né, colateral que eu não esperava. Hoje eu vou ficar o quê? Em arrependimento, sofrimento moral, como que eu vou fazer? Vou tentar ressarcir. Num planeta de regeneração, você já sabe exatamente o que tem que fazer
aprende aquela lição, não fica se torturando, assume que você é uma pessoa falível, que está em caminho de construção, de aprendizado, e muda a sua postura, não tem menor drama de pedir um perdão àquela outra pessoa que foi prejudicada, aquela outra pessoa num planeta de generação não tem o menor problema em lhe perdoar, porque ela também tem a consciência da sua falibilidade. Então, o seu espectro de compreensão sobre o problema do outro é maior, existe uma empatia maior. Então, essas são as grandes diferenças. Nós não seremos bonzinhos, nós não seremos anjos, nada disso. Seremos nós, só que com uma consciência maior do nosso papel quando encarnados, do nosso dever de compreender, de ajudar, de perdoar o nosso próximo. Teremos a compreensão de que todos estamos juntos na construção de um algo maior, que talvez hoje a gente não compreenda o que seja, mas que é algo que é justo, é bom, é amor puro, porque é algo divino. E nós somos partículas dessa obra. Ok? Então, esse é o momento, gente. Não importa a denominação que você tenha, não importa a crença, digamos assim, não acredito em reencarnação, não acredito em nada disso. Tá bom, opte pelo bem. Pegue lá as palavras de Jesus e tente seguir ao máximo aquilo na sua vida. Ok? Eu não sou cristão, eu sou judeu. Tá bom, então pegue os 10 mandamentos. Tente seguir aquilo o máximo possível. Mesma coisa para o muçulmano. Eu sou budista. Ok, vai lá no Siddhartha. Vai ver lá os caminhos do meio, né? Vai ver tudo direitinho que está lá também. Porque a verdade ela foi revelada a todos. Cada um. Nenhuma religião ela vai te incitar ao mal. Quem faz o mal em nome de religião é o humano imperfeito. Então, vamos sempre buscar o lado bom. Optemos pelo bem, optemos pela compreensão, optemos pelo amor. A maior parte vai ganhar essa guerra. Onde, que lado você quer estar? Né? Qual terra você quer herdar? Ou deixar de herança? Né? Que humanidade? A que humanidade você deseja pertencer? A uma humanidade que ainda está embrutecida, vil, hostil? Ou uma humanidade que já deu um passo a mais na compreensão, que aceita a lei do amor, da justiça e da caridade, que espontaneamente deseja colaborar na obra divina, né? Vamos refletir sobre isso, não vamos perder essa existência que foi, nós fizemos muito isso. Quem não está aqui voluntariamente está aqui por força de expiação. Então não é à toa que nós estamos encarnados nesse momento da Terra e todos nós temos um papel a cumprir aqui e daremos conta, tá? Do que fizemos, nós nos propusemos a fazer e o que nós realmente fizemos, ok? Cristo conta conosco. Ele não precisa de nós, mas ele conta conosco. Ele conta porque ele não quer perder suas ovelhas, ok? Uma boa semana, crianças. Amém.